Aqui é só pra te irritar. Vamos ver. Trechos bíblicos que me fizeram desistir da Bíblia, parte 2. Aviso importante: se você quer continuar sendo homofóbico tendo a Bíblia como base, esse vídeo não é pra você. Se você não me conhece ainda, eu sou Mateus, Mas isso não precisa, não. que é cheio de controvérsias. Pois então, aqui vai minha análise de 1 Coríntios 6:9. Mas se prepara, porque depois dessa pedrada, você não vai mais poder utilizar a Bíblia para ser Caramba. homofóbico. 1 Coríntios 6:9, Tá prometendo o mundo mesmo. conforme a tradução da Nova Almeida Atualizada, Vamos ver como é que vai ser isso aí. fala o seguinte: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que praticam a homossexualidade. Mas será que a gente deveria traduzir esse termo por homossexualidade mesmo? Os termos que são traduzidos como homossexualidade são malakoi e arsenokoitai. Mas antes de falar especificamente da tradução desses termos, vamos pensar no contexto de Coríntios. Politicamente, a cidade era romana, mas culturalmente, a cidade era considerada grega, e mesmo as pessoas romanas foram influenciadas pelo helenismo. Era uma cidade que era considerada muito importante intelectualmente, porém bastante corrupta, imoral, e era um lugar em que a satisfação sexual importava mais do que todas as coisas. Então era comum, por exemplo, filho ter sexo com a mãe, irmão com irmã, irmão com irmão. E os judeus já há muito tempo consideravam as comidas oferecidas. Ou seja, totalmente profano, né? Você revida e xinga os babacas ou engole tudo calado? Se não responder... Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Esperamos a revelação das a três ídolos e a advogadas. imoralidade Manda sexual, dobro. características da cultura que eles consideravam pagã. E aí Paulo teria recebido uma carta da comunidade ali da cidade, questionando algumas atitudes das pessoas. E ao que tudo indica, as pessoas que escreveram essa carta para Paulo são pessoas que estavam tentando deixar essas práticas consideradas gregas da busca pela imoralidade sexual e queriam seguir os ensinamentos do cristianismo. E aí Paulo então escreve a carta de Coríntios para criticar diversas práticas e costumes que estavam tomando conta da comunidade cristã da É que ele tá... A análise dele até aqui tá correta. Quero saber onde que ele vai... Qual que vai ser o problema segundo a interpretação dele, né? cidade e mostrar como elas não se encaixavam nos costumes que ele considerava correto para o cristianismo. E aí, nesse contexto, entre outras coisas, Paulo cita malakoi e arsenokoitai. Malakoi, literalmente, sem contexto, significa algo como mole, macio ou suave. Uma roupa, por exemplo, pode ser malakoi, uma roupa de seda. E aplicada a questões morais, ela tem o sentido de libertinagem, lascividade e imoralidade sexual. Ou seja, ela também é aplicada a pessoas heterossexuais para condenar a sua indisciplina. E aí você vê que não tem a ver com a sexualidade da pessoa, mas com a imoralidade sexual, independentemente da sexualidade. E é interessante, por exemplo, que Lutero, quando ele interpreta esse texto, ele pega Aonde ele quer chegar? Tô tentando entender também, irmão. Tô achando que não vai chegar em lugar nenhum. a ideia de malakoi ser algo delicado, assim como um tecido pode ser delicado e fácil de romper, e interpreta que é uma pessoa que tem Mas aí tá certo. Não tô vendo nada. Acho que ele vai falar e não vai chegar a lugar nenhum. Vamos ver. Até agora não vi nada demais. a fé fraca. Ou seja, uma pessoa que é muito delicada em sua crença a Deus e qualquer coisa faz ela se afastar de Deus. E Lutero é o predecessor de todas as igrejas evangélicas. O outro termo, arsenokoitai, literalmente é a junção de duas palavras, arseno, homem, koitai, que é quarto ou cama. E ele muito raramente aparece em outros textos. E não há Olha a texto dele sem força pra falar. Não, pior que o moleque aqui ele tá sendo honesto, cara. Ele não tá fazendo uma distorção, não. Que nem aqueles ateus que a gente vê aí. Nossa, que os caras... O cara tá falando certo. O cara tá falando certo. Eu achei que o cara ia mandar uma pedrada aqui totalmente distorcida. O cara sabe o que ele tá falando. É por isso que eu tô tentando entender onde que tá o... Qual que é o lance? Onde que... Eu quero ver se eu consigo entender onde que ele Boa tarde. não captou a mensagem. Muito feliz por assistir sua live. Manda biblical. Aqui moleque... estamos com saudades do menino belo e Haru. Estamos com saudades do Fedi, branquinho do ouro claro. Cadê ele? Vamos ver aqui qual Você que tem é o... ouvido a música de elfa dele? Sus calado. O moleque parece educado, tranquilo. Tá falando só a interpretação dele mesmo. Não é uma interpretação esdrúxula, não. Tá de boa.
um acordo geral sobre o significado dela, porque é homem, cama, e não há muito contexto em outros textos para você tentar entender o significado real. Mas de maneira geral... Isso aí pra saber o significado real, rapaziada, precisaria do hebraico, tá? Todas essas palavras do hebraico, eu não tenho como garantir, beleza? Se isso aqui que ele tá falando, se alguém souber aí, todas essas palavras, além de Malacói, se do hebraico é isso daí mesmo, tá? Eu não tenho esse conhecimento aí. Se entende que se trata da ação de um homem numa cama penetrando alguém. Então a primeira coisa não se aplica a mulheres. Então você não tem referência nenhuma na Bíblia para condenar a homossexualidade de mulheres. Segundo lugar, é um... A Grécia tinha prostituição legalizada e pederastia, aonde homens mais velhos se encontravam com homens mais novos para ensinar coisas, e não necessariamente tinha toque físico. Esse cara tirou o incesto do aonde era normal filho transar com mãe. Acho que a tese é que não se limita ao homossexualismo e sim profanação geral. Mas isso aí tá certo. Isso daí tá certo. A profanação do seu espírito, a lascívia, a luxúria. Porque o que acontece? Basicamente, irmão, o que acontecia e acontece ainda hoje? Você já reparou que tem muita gente que depois que entra pra uma universidade começa a ter experiência homossexual, por exemplo? Pessoas que não tinham antes, às vezes colegas seus. Meninas que vão pra uma festinha, beija outra menina. Menino que vai lá e beija outro menino. Você percebe que hoje tem a coisa vai caminhando assim, ó, como uma normalização de comportamento influenciada. Esse é o ponto. O problema da nossa profanação espiritual é que, da mesma forma que um homem, uma mulher, pode sair por aí profanando, ficando com todo mundo, pulando de galho em galho, o que garante que uma pessoa, por condições que só Deus sabe da vida dela, ela não acabe cometendo até esse tipo de ato, que é beijar alguém e ficar com alguém do mesmo sexo, entendeu? É totalmente diferente de uma pessoa que já nasce com essa condição. Porque tem pessoas que nascem assim. Uma coisa é o estímulo, é a influência. Outra coisa é a pessoa ser aquilo. E ela ter que lidar com aquilo. Levíticos 18, 22. Não te deites com o homem, como se fosse com mulher. A raiz da imoralidade sexual é isso. Não é especificamente só um homem que pratica luxúria, uma mulher que pratica luxúria. É todo esse engodo aí. Porque nessa época que ele tá falando aqui, esses gregos aí, eles faziam tudo quanto é tipo de suruba, irmão. Então assim, a parada foi avançando, a profanação foi sendo cada vez tão maior que chegou uma hora o quê? Você tinha homem pegando homem, mulher pegando mulher, era tudo isso aí, cara. Aí você tinha filho pegando a mãe. É uma nojeira. Puta, velho, corrompeu tudo. Então, por isso que eu falo, as pessoas elas apontam o dedo usando... Eu tô entendendo aqui mais ou menos o que ele tá falando. Talvez seja isso, não sei se eu entendi direito, mas o que ele tá querendo dizer talvez seja assim. As pessoas usam esse mesmo versículo, essa mesma passagem, pra apontar o dedo e condenar e julgar uma pessoa que às vezes é homossexual. Quando não é assim que funciona. O problema, o cerne, é a imoralidade sexual. Isso não sou nem eu que tô explicando. Os padres, pastores que falam sobre isso falam a mesma coisa. Outra coisa que é imoralidade sexual, praticar ato obsceno com bicho. Bestialismo. Isso daí tá dentro do pacote de imoralidade sexual. Então você vai ter um cara que foi lá, o cara foi criado numa fazenda lá, o cara foi lá, desceu a lenha numa égua, né? Alguma coisa assim, e esse mesmo cara que apontar o dinheiro, às vezes, o dedo pra um homossexual e achar que ele é melhor que o cara. Que aquele cara tá condenado por... Nada a ver com nada. Isso é uma piada. Uma piada. Imoralidade sexual envolve tudo isso. O homem que vive na imoralidade sexual, que sai aí profanando, pegando mulher casada, comete adultério, fica com profana, sai com mulher ímpia, ele tá tão lascado quanto qualquer outro. A mulher que faz isso tá lascada, todo mundo. A questão é a imoralidade sexual e a influência do pecado na gente. Esse é o problema. Certo? Esse é o problema. Então, eu acho que hoje, né, do jeito que as coisas estão, né, a falta de interpretação... que nem... Teve um dia que eu coloquei um vídeo do Frei Gilson falando sobre isso, e ele falou de um jeito extremamente honesto e sincero sobre essa questão da homossexualidade bíblica. Quer dizer, isso já está explicado. Tem padres e pastores que são coerentes e são honestos nesse sentido. O padre Paulo Ricardo fez um vídeo falando sobre isso também, extremamente interessante. O problema do ser humano, irmão, é que ele quer apontar dedo. Ele quer se colocar como melhor que o outro. Por quê? Porque quando falamos de imoralidade sexual, irmão, quem que nunca cometeu uma imoralidade sexual? A maioria das pessoas cometem isso o tempo inteiro, né? Só que aí a coisa aperta, né?
Porque quando a água bate na bunda, o cara fica ansioso. Né? Então. E outra coisa, pra cometer imoralidade sexual hoje, não precisa de muito, na verdade não precisa de quase nada, ainda mais no mundo dos vídeos, não é mesmo? Um moleque que ganha um celular com 8 anos de idade, começa a ter contato com pornô aos 16 anos, será que vai ter passado pela cabeça dele imoralidade sexual? Será que ele sente vontade no coração de cometer um ato imoral sexual ou não? O que vocês acham? Será que ele vai fazer isso ou não vai? O que vai impedir esse moleque de querer cometer um ato imoral? Às vezes sair com uma mulher comprometida, trair uma namorada dele, ou ir pro meio de uma zona e praticar suruba. Qualquer coisa que vocês imaginarem. O que impede esse... Irmão, é questão de tempo. Então, quando eu falo pra vocês que a indústria pornográfica é satânica e que o sistema ele usa isso como arma de guerra, não é brincadeira, é por causa disso. O demônio é muito inteligente, ele sabe conduzir o ser humano por esse caminho da imoralidade sexual, porque é fácil. A carne é corrompida, é fácil estimular a gente a querer cometer esse tipo de coisa. Porque a nossa carne, ela deseja isso daí. É só um empurrãozinho que precisa, entendeu? Então as pessoas, elas fazem uma interpretação errada desse contexto bíblico aqui e aponta dedo, dessa forma genérica, mas não é. Isso aqui fala sobre imoralidade sexual. Não é apontar o dedo só pra mulher adúltera e falar que ela vai ser condenada. Não é o homossexual. Não é o cara que é adúltero. Imoralidade sexual abrange um monte de coisa, tá tudo dentro do pacote. A grande mensagem que deve ficar, que eu entendo é, devemos entregar nosso coração pra Deus, sempre. Não interessa que tipo de conduta sexual você tenha. Você pode ter a conduta sexual que for, desde que seja dentro do quê? Dentro de uma casa, a sua casa, onde você seja voltado para Deus. Ele vai te indicar o caminho. Certo? Essa é a solução que eu vejo, irmão. Para qualquer pessoa. Para adúltera, para adúltero. Quem entende que é corrompido desde quando nasceu, que tá cheio de defeito, que precisa do Criador, faz isso. Busca melhorar. Todo santo dia. Quem não entende isso, vai fazer o quê? Vai ficar questionando o Criador, vai achar que a Bíblia é mentirosa, vai interpretar tudo errado e vai acabar tirando conclusões erradas. Certo? Superchat de R$5. O semi não é esse. É a comunidade LGBT querer forçar a igreja a reconhecer o casamento gay como algo normal. E que não vai contra a Bíblia. Exatamente. Isso daí é politicagem, porque isso não está na Bíblia. O casamento dessa forma que você apontou, tá errado e faz parte da agenda. Isso aí todo mundo sabe, a própria igreja sabe disso. Quem sabe o mínimo sabe disso. Porque eu não consumo pornografia e eu te desejo... Dá merda, Isaac, dá merda. Um homem penetrando quem? Em qual situação? E aí quando tratavam dos arsenocoitai, os críticos sociais da época condenavam a exploração, desigualdade, abuso e libertinagem sexual, especialmente de homens que raptavam meninos jovens para serem escravos sexuais. Ou seja, não se trata da condenação de uma relação consensual entre dois homens, mas de um homem adulto que tinha um escravo sexual menor de idade. Então, o problema não é a sexualidade da pessoa, mas o abuso sexual. É o mesmo que acontece com o texto de Sodoma e Gomorra. As pessoas olham para aquele texto dos homens que chegam e querem abusar, dos dois homens bonitos que chegaram, e entendem que o problema é... Aqui ele tem uma interpretação que tá errada, segundo a minha, né? Ele tá querendo dizer que o que ele tá aqui, pelo menos dando a entender, né? É que, então, se a relação for consensual de um homem com outro homem, não tem problema nenhum diante do Criador. Não, não é isso não. Não é isso, a Bíblia não diz isso. Ela diz que tem problema. A questão central aqui é, tudo isso faz parte da imoralidade sexual. E nós temos que nos vigiar. Tem que se entregar para Deus. É isso. Só a pessoa, na particularidade dela, da casa dela, um cara que tem uma condição sexual X ou Y, ele, diante de Deus, tem que saber o que é melhor pra ele. Se ele quer viver lá com a pessoa, com o parceiro ou com a parceira dele, problema dele. Desde que eles estejam voltados pra Deus. Não sou eu que julgo isso daí. Ninguém tem capacidade de julgar isso daí. É Deus que sabe. Por quê? Porque o ser humano é corrompido. Como eu falei, tem pessoas que nascem assim, nascem diferentes. Isso não é culpa da pessoa. E justamente pela pessoa não entender da Bíblia, às vezes ela cria uma revolta contra Deus, pensando assim, nossa, Deus tá fazendo isso pra me punir? Será que é porque numa vida passada eu era uma pessoa má? Olha as coisas, irmão, que nem eu começo a pensar, cara. Não tem nada a ver. Deus ama você de qualquer modo, ele já declarou isso. Aliás, se ele não tivesse amor pela humanidade, ó o que ele já teria feito, ó. Estalado o dedo e acabou tudo. Ele nunca fez isso.
Sodoma e Gomorra foi destruída e Deus sabia que essas práticas satânicas continuariam acontecendo. Mas ele permite. Porque não é essa. A solução não é deletar tudo. Não é isso. O que Deus espera do ser humano, independentemente da conduta que ele tem errada, sexual, moral, qualquer coisa, é que ele volte seu coração para Deus, cara. A santidade é para todo mundo. Inclusive, o padre Paulo Ricardo estava explicando isso lá no vídeo dele. Tanto que ele começa falando que assim, se o indivíduo pensa que ele depende de sexo para ser feliz, já tá errado, porque não depende. Então não, a gente precisa se vigiar, cara. Porque às vezes, mesmo dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher, pode estar havendo abusos, coisas erradas e satânicas, de natureza satânica. E o Criador não gosta disso, é um pecado também. Ou vocês pensam que não tem vários casais aí entre homens e mulheres que fazem coisas profanas? Hã? Às vezes que tem fetiche, sei lá, mano, umas coisas esquisitas. Hã? Ou não tem isso aí? De novo, imoralidade sexual. Imoralidade sexual, cara. Por isso que não adianta apontar dedo, mano. Tá? Não adianta, velho. Tem um monte de coisa, cara, de imoralidade que pessoas tá, tipo assim, tá literalmente tudo errado, rapaziada. Literalmente tá tudo errado, não adianta. A galera distorce. Eu achei ainda que assim, aqui, né, por mais que eu tenha discordado aqui de um ponto dele, o vídeo do moleque foi bom, cara. Eu torço pra que esse cara aqui, o Jornada de um Cético, eu torço pra que um dia a graça de Deus pare sobre ele, que ele entenda, que ele interprete realmente do jeito correto essas coisas aí que ele tá questionando. Eu entendo o questionamento dele, mas se revoltar contra Deus por isso ainda não é o caminho, precisa pensar um pouco mais, né? Porque eu acho que ele tem capacidade de entender isso que eu tô falando aqui, né? Claro, qualquer um tem, por que não? Entendeu? Então Deus não quer o mal, Deus não fez nada pro mal pra ninguém, Deus já sabia de tudo isso. Meu Deus, cara, não faz sentido esse negócio de um apontar dedo pra conduta errada, porque se fosse assim, Deus não teria nem permitido o ser humano chegar onde chegou, rapaziada, isso é óbvio. Por que que Deus, ele não mandou o próprio filho? Por que que ele mandou Jesus Cristo aqui, irmão? Por que que Jesus Cristo passou pelo que teve que passar, cara? Aquilo foi a prova máxima do amor que Deus tem pela humanidade. Então assim, cara, é isso. Qual que é a conduta certa, então? Olha, eu aqui, independentemente da minha conduta, sexual, qualquer coisa que seja, eu preciso entregar minha vida pra Deus, cara. Não adianta, eu preciso dele em primeiro lugar. Não é do sexo. Né? Sexo é uma consequência. Pode acontecer, pode não acontecer. Quem tem que ter bem isso definido, o conselho que eu dou pra qualquer casal, mulher com homem, homem com homem, mulher com mulher, é que vocês se entreguem pra Deus. Como, por exemplo, um exemplo que eu sempre cito, o Clodovil. Clodovil era um homossexual que exaltava o Criador sempre, irmão. E ele deixava... E por isso que a mídia não gostava dele. Porque ele não era a favor de agenda política, que não tem... Porque a agenda política, ela não defende o homossexual. A agenda política, ela serve para satisfazer o interesse da elite. Da elite. O Clodovil dizia, ele falava, olha, eu não sei exatamente porque eu vim nessa condição que eu venho, só que eu nunca me revoltei contra Deus, eu enalteço Deus, tudo que eu tenho é graças a Ele, e um dia eu vou entender melhor tudo isso. Eu só busco levar minha vida dentro disso que eu sou, que eu acredito, do melhor jeito possível. Então o cara não incomodava ninguém, não prejudicava o próximo, ele vivia a vida dele, irmão. Se ele tinha um parceiro lá dentro da casa dele, sabe-se lá o que eles faziam? Se o cara tinha esse apego com Deus, eles deviam saber o que eles estavam fazendo. Problema deles. Entendeu? Então é isso, velho. É isso. É foda, tá tudo errado, mano. Tá tudo errado. Tudo errado. Eu, sinceramente, eu fico com nojo do jeito que as pessoas tratam essas questões hoje em dia. É muito julgamento errado, má interpretação. O cara aqui, que nem eu falei, por mais que ele tenha interpretado aqui de um modo que eu considero errado, o cara tem um questionamento legítimo, ele não tá querendo manipular. Ele tá realmente falando o que ele entendeu. Eu respeito isso daí. É um direito do cara ser cético aí. Ele não tá fazendo uma interpretação burra, né? Ele tá interpretando errado. Mas não é que nem esses vídeos que a gente vê aí, mais recentes inclusive, que tem ateu que distorce a palavra toda, a passagem ele não lê completa, não explica nada. Esse cara aqui fez um vídeo de 6 minutos pra explicar a passagem, pelo menos. Onde que você vê os caras fazendo isso daí?
que essa galera pega um versículo isolado e deturpa tudo? Hã? Homossexualidade. Sendo que o problema é um abuso coletivo de um grupo de homens contra 2 homens. E tudo isso fica muito mais claro quando você vê a importância... Tem um aqui, ó, de novo, né? Vou recomendar aí pra quem tem dúvidas aí sobre esse assunto. A gente já viu isso na live, né? Tem o... Ó, esse vídeo aqui do Padre Paulo Ricardo, excelente, cara. Esse aqui, ó. Pronto para ter um ato sexual aberto à vida, ponto. Bom pra caramba, cara. Vídeo aqui, ó. Então é isso, cara. Dá pra pessoa, a pessoa que nasceu dentro dessas condições aí, que vive em qualquer tipo de coisas que sejam consideradas imoralidades sexuais perante a Bíblia, ela consegue aprender, pô. É só ter um pouco de paciência, estudar a palavra certinho, interpretar com calma. Leonardo, superchatei R$2. Ela vai entender o que Deus quer que ela faça.